Um instrumento que a maioria da advocacia se utiliza para tornar efetivo o princípio de que o advogado é essencial à justiça e também para o cidadão é o Código de Processo Civil. As mudanças previstas na legislação atual foram debatidas pelos conselheiros federais da OAB durante sessão plenária junto com o relator substituto da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o novo CPC. O novo Código de Processo Civil gerou um debate polêmico na sessão plenária da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, os diretores da entidade, os 81 conselheiros federais e os dirigentes das seccionais da OAB acompanharam a discussão sobre o tema. O deputado federal Paulo Teixeira falou das mudanças propostas para o novo código. Ele é o relator substituto da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, responsável pelo novo CPC. O parlamentar quer a participação da Ordem nesse processo. Queremos garantir, de um lado, que nós tenhamos uma justiça que consiga ser mais rápida, mas também que nós tenhamos garantias e efetivação de direitos, né? Um dos primeiros objetivos dessa comissão é prestigiar formas extrajudiciais de resolução de conflitos, né? E nós achamos importante que os advogados participem dessas composições para evitar que todas as demandas sejam judicializadas. Então, nós precisamos, digamos assim, prestigiar a mediação, a resolução de conflitos dessa maneira, mas também fazer com que o advogado tenha uma participação central neste objetivo de retirar do judiciário, digamos assim, ninguém retira do judiciário, mas evitar uma série de causas que poderiam ser resolvidas fora do judiciário, mas que não estão, que hoje vão para o judiciário porque nós não temos, assim, como os países democráticos ocidentais têm uma série de maneiras de incentivar a composição para que não haja uma judicialização desses conflitos. A comissão especial quer priorizar o processo eletrônico. Queremos prestigiar o processo eletrônico, não é? Hoje nós temos parte do judiciário que já tem o processo eletrônico e parte do judiciário não tem. Isso tem pouco a ver, tem mais a ver com a quantidade de processos em determinadas circunscrições, né? Nós entendemos que daqui 5, 10 anos o processo será todo eletrônico. Então, já nessa formatação, prestigiar essa forma de processo. A Câmara diverge de alguns pontos já aprovados pelo Senado. No processo que tenha saído do Senado, há um poder muito grande sendo dado ao juiz, né? Nós queremos, então, equilibrar e aceitamos aí todas as reflexões que possam ajudar nesse equilíbrio que nós queremos fazer. Ofir Cavalcante destacou que o projeto precisa ser aprovado logo. A preocupação deste Conselho esteve em visita ao deputado Paulo Teixeira, que nos honra com a sua presença, do PT de São Paulo, para levar a ele as nossas preocupações em relação à concretização ainda esse ano da aprovação do novo Código de Processo Civil, ou pelo menos a sua apreciação pela Câmara dos Deputados. Para a advocacia brasileira, deputado, o Código de Processo Civil é extremamente importante. É um instrumento que a maioria da advocacia brasileira se utiliza no dia a dia para tornar efetivo o princípio constitucional de que o advogado é indispensável à administração da justiça. Para o cidadão brasileiro, a aprovação deste código também será de vital importância, já que ele, em função de abrigar a maioria das causas que os brasileiros levam ao judiciário, ele se tornou um instrumento da própria cidadania em nosso país.
Também foram discutidos os honorários contra a Fazenda Pública, o efeito suspensivo do recurso de apelação, a volta ou não dos embargos infringentes à lei processual e o incidente de resolução das demandas repetitivas, um instrumento jurídico que aplica uma decisão a várias ações sobre o mesmo assunto. Na Câmara, temos a preocupação de não permitir um engessamento da jurisprudência. Não queremos isso. Isso significa algo autoritário. É uma preocupação grande que temos de criar mecanismos para se discutir a decisão do incidente. Ou seja, mecanismos para oxigenar a jurisprudência. Não que a ideia não seja boa, a ideia é boa, mas com algum aperfeiçoamento em termos de permitir a discussão, a rediscussão em primeiro grau, em torno de, primeiro, a aplicabilidade da decisão do incidente de demandas repetitivas, segundo, ter possibilidade de verificar se é o caso realmente de aplicar o incidente no caso concreto. O projeto do Código, por questões teóricas que eu posso depois explicitar e debater com os colegas, tomou uma atitude bastante radical quanto a essa divisão. Reconheceu que as partes e, portanto, os advogados têm direito de influir sobre o material jurídico debatido no processo. E como fez isso? De que maneira fez isso? Reconhecendo que nenhuma decisão poderá ser prolatada sem que os seus fundamentos tenham sido previamente discutidos pelas partes. Ou seja, ressalvados os casos de tutelas de urgência, nenhuma sentença, nenhum acórdão poderá ser prolatado sem que os seus fundamentos tenham sido debatidos com as partes. O tema ainda vai ser debatido entre conselheiros e a equipe do deputado. Ao final, o deputado Paulo Teixeira garantiu que antes de entregar o relatório à comissão especial, a OAB terá acesso ao documento. Queria apenas registrar que a Ordem encaminhou uma enorme quantidade de emendas. Eu não saberia dizer o número delas, mas eu acho que em torno de 150 ou 200 emendas, Vossa Excelência encaminhou ao Senado e à Câmara de Deputados e, pontualmente, elas, evidentemente, serão analisadas. Mas esses temas centrais de compreensão do que é o volume de processo na justiça brasileira, da presença de um ente público e da atuação do cidadão perante o judiciário e a busca de uma decisão justa, acho que são temas centrais que deveriam estar no foco dos trabalhos da Câmara dos Deputados.